Como ter mais intimidade com Deus? É preciso dizer que esse é o desejo de Deus para todos nós. Jesus Cristo apresentou Deus para nós como Pai, Pai amoroso, Pai bondoso, e assim como Ele, Jesus, o Filho de Deus, tinha intimidade com o Pai Celestial, todos nós também podemos ter. Não devemos ter aquela visão, eu diria assim, uma visão religiosa de Deus, como um ser carrasco, pronto a punir, castigador, severo, um ser assim ameaçador, né, que causa medo, que muitas vezes até quando crianças, antes de converter, a gente aprendeu, né, nas religiões que assim seria o perfil de Deus. Não, nada disso. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra Deus, né, o nosso Deus como Pai de amor, como Pai que ama os seus filhos mais do que os pais naturais são capazes. O Salmo 27, versículo 10, fala que ainda que pai e mãe abandonassem, o Senhor jamais abandonaria. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que ainda que a mãe esquecesse do filho que amamenta, o nosso Deus jamais nos desprezaria, nos esqueceria. Então você que nos assiste pode ter intimidade com Deus, né? Qualquer pessoa. A maneira que nós temos mais intimidade é quando nós passamos mais tempo com aquilo que Ele nos deu. Nós temos que passar mais tempo com Ele para termos mais intimidade. Parece meio lógico essa resposta, mas quanto tempo nós temos passado com Ele? Porque se oramos e chega um ponto de assim, puxa, e nós temos que ter esse examinar que diz em 1 Coríntios, né, no capítulo de número 11, no versículo de número 27 ou 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse autoexame, esse examinar, ele não é só feito quando a nossa igreja ela tem ali o propósito geral da Santa Ceia. O exame ele deve ser contínuo, diário. Nós devemos nos examinar. E tem um ponto na nossa vida, chega um momento em nossa vida que nós temos que ver quanto tempo nós estamos passando com Ele. E, como exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso padrão, na verdade, de vida aqui nessa terra, até porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele pecou. Isso nos mostra que na comunhão nós conseguimos manter a santidade, a veracidade da palavra em nós. Mas qual é o segredo desta intimidade? Eu vou resumir numa palavra primordial para que haja esta intimidade, que é o tempo. Intimidade com Deus é uma questão do quanto tempo você gasta buscando a Ele, orando, meditando na sua palavra, e especialmente a sós. Porque a intimidade já dá o sentido disso, né? Algo particular, algo feito a sós, algo íntimo. Jesus disse que quando orarmos, devemos entrar no quarto, fechar a porta. Ou seja, precisamos nos desligar de tudo e de todos. É lógico que existe o momento ali da comunhão com Deus na igreja, né? No culto, na congregação, mas precisamos ter o nosso momento particular com Deus. Você tem que ter um lugar onde você não possa ser importunado, incomodado. Você tem que colocar o celular no silencioso, desligar a TV, né? Fechar as janelas, se possível, fechar a cortina, fechar a porta e sozinho, você esquecer do tempo, ter aquele momento em que você não tem nenhum compromisso programado imediatamente. Não deixa som no celular, não deixa despertador tocar, né? Procura ali ter um tempo em que você não vai ser interrompido, em que você não vai ter pressa de terminar, e ali você ora, você derrama seu coração, você desabafa,
você fala do que está dentro de você, você se abre com Deus como você nunca foi capaz ou teve coragem de se abrir com ninguém. E o tempo, eu bato nessa tecla, tempo, todo dia, sempre, constantemente, você tem que gastar tempo com Deus. Em muitos momentos você vai conseguir ali ver o Senhor Jesus, ele passando um bom tempo com a multidão, mas passando também um bom tempo a sós com Deus. Entenda, você trabalha, você estuda, você tem os amigos, né? Talvez um relacionamento, um namoro, um noivado e até um casamento. Só que o tempo que você passa com Deus, ele deve ser também um tempo grande, um tempo bom. Será que muitas das vezes nós estamos passando mais tempo à frente da TV, assistindo alguma coisa? Será que nós estamos passando mais tempo com um instrumento tão pequeno, mas que toma praticamente todo dia da nossa vida, que é um celular? O que nós estamos fazendo para ter mais tempo com Ele? É legal que na maioria dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê que quando Jesus ele terminava um dia, ele ia orar. Alguém poderia até dizer assim, puxa, mas ele acabou de ver os milagres, aconteceram através dele, pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas salvas, coxo andando, e etc, e etc, etc. Aquilo não bastava, porque aquilo era um momento, mas o que Jesus ele ia buscar era para toda a vida dele. Olha, o teu trabalho pode ser maravilhoso, os teus sonhos podem ser grandes, mas eu quero dizer que isso só vai suprir um momento na tua vida. Já a presença de Deus, ela é para sempre. Ela tem um início quando você busca, e se você continuar buscando, essa presença vai aumentando e se renovando em você. Eu digo assim com todo respeito, a pessoa às vezes vem de uma religião onde ela aprendeu aquelas rezas artificiais, programadas, aquela repetição de palavras. Vou repetir essas palavras 10 vezes, 50 vezes. E ela não entende ali, né, o valor da conversa franca, espontânea e ali com o tempo, né, gastando tempo mesmo com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Temos que aprender a gastar tempo. Gastar tempo lendo a Bíblia, sem ter pressa de passar de um capítulo para outro. Orar sem pressa de terminar. Orar meia hora, 1 hora, 2 horas. E algumas pessoas até se admiram. Puxa, mas orar 1 hora, orar 30 minutos, alguns oram 20 minutos, 15, já se cansam, já esgotam a oração. Por quê? Porque falta a prática desta intimidade. Eu, pessoalmente, não estou me gabando ou coisa parecida, longe de mim isso, mas que eu me recorde, a minha oração mais longa durou cerca de 4 horas, sem parar. Eu estava numa consagração, estava num jejum, estava numa das minhas igrejas que eu havia pastoreado, né, numa certa igreja que eu pastoreei. Eu tirei um dia, 24 horas para me consagrar, fechei tudo ali, me tranquei na igreja na época e fui buscando a Deus, fui buscando, e quando eu fui ver, o tempo passou, foram 4 horas orando. Muitas vezes eu oro 1 hora, às vezes mais de 1 hora, e parece que foi 10 minutos, a sensação foi essa. E se você mantiver esta prática, claro que se você não tem esse costume, você não vai pegar de 1 hora para outra, vai aos poucos. Um dia, uma semana é 15 minutos por dia, outra semana aí já vai para 20 minutos, outra semana já vai para meia hora por dia, e assim por diante. Coloque o seu coração diante de Deus. Para que nós venhamos ter mais intimidade, nós devemos passar mais tempo com Ele. E passar mais tempo com Ele não é só passar mais tempo orando, não é só simplesmente, mas é passar mais tempo lendo a palavra. É passar mais tempo em investir em nossa vida espiritual. Nós falamos tanto em investimento, falando, eu vou investir nos meus estudos, vou investir nisso, e não é errado. Mas será que nós temos parado para pensar e falar assim, quer saber, eu vou investir na minha vida espiritual? Eu vou ler tantos livros da Bíblia por dia, eu oro 10 minutos, eu vou orar 20. E quando eu chegar aos 20, tranquilamente, eu vou passar para 30. Será que nós temos colocado isso como alvo? Porque, às vezes, a comunhão,
essa comunhão plena com Deus, ela se torna uma utopia, ela se torna algo de outro mundo, não é? Às vezes se torna algo até cansativo, porque compramos livros, vemos artigos na internet, procuramos isso, aquilo, a ajuda de pessoas, mas quando na realidade nós só temos que passar mais tempo com Ele. É algo tão simples de dizer que às vezes parece até complicado de expressar. O que eu quero dizer é, invista na tua vida espiritual. Mas a questão é o tempo, gastar tempo com Deus e um tempo constante, todo dia ter aquele momento a sós com Deus. E quando você meditar na palavra, Deus falará com você. Aí você vai ter os seus segredos com Deus, as suas questões particulares. Você vai falar com Deus, Deus responde na palavra, Deus usa o pregador para te responder. Nenhum pregador sabe que está sendo usado por Deus em um assunto específico para você e nem você precisa ficar falando para ninguém. Você vai tendo ali um diálogo com Deus, né? Você vai criando um laço, vai criando uma amizade, vai criando um vínculo que, se você mantiver isso, vai se aprofundar cada vez mais. E este é o segredo da intimidade com Deus. Jesus passava às vezes noites em claro, orando, conversando com o Pai. Isso é bonito, né? A Bíblia fala que Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós iremos encontrá-lo. Olha, Deus quer muito que você se chegue a Ele. Deus gosta de ouvir a sua oração. Deus gosta quando você gasta tempo na presença dEle, se derramando aos seus pés. É uma experiência que só quem vive isso consegue entender e muitas vezes é difícil até explicar, só vivenciando. Olha, Deus tem coisas grandes para você. Comece a partir de hoje. Comece hoje, não amanhã, hoje. Vou separar 10 minutos por dia para orar. Semana que vem aumenta aí para 15 minutos. Na outra semana aumenta para 20 ou para meia hora. Daqui a pouco você está orando 1 hora, nem vai ver o tempo passar e vai querer orar mais e mais e mais. Talvez você esteja aí na juventude da tua igreja. Invista na sua vida espiritual. Ainda que você faça parte do apoio. Peça a Deus, eu quero ser muito usado pelo Senhor. E quando eu impor as mãos sobre a vida de alguns jovens, que eles sejam libertos, curados, sarados, transformados. Talvez você esteja vivendo sim momentos maravilhosos. Estou conversando talvez com você que já faz parte de uma grande obra. Mas eu quero dizer que não adianta passar muito tempo na obra se passar pouco tempo com Deus. Jesus, ele passava muito tempo. Ele ia curar, ele ia libertar, e coisas maravilhosas. Eu me alegro quando eu leio os evangelhos, que Jesus ele chegava, os endemoniados caíam. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam, mas tudo aquilo era fruto da comunhão. Depois de um dia cansativo, você imagina Jesus pregando, falando o dia inteiro, indo de cidade em cidade. Quando chegava talvez 7 da noite, 8 da noite, ele subia para o monte e orava. Talvez você fale assim, pastor, 8 da noite, 7 da noite, eu chego em casa às 11 horas. Passe mais tempo com o Senhor. Porque se você passar mais tempo, a tua vida com Ele, a tua intimidade com Ele vai aumentar. Invista na sua vida espiritual. Eu não estou dizendo que você não tenha que investir em outras áreas, mas eu quero lhe dizer que o seu maior investimento é no seu lado espiritual, porque isso nunca vai ser tirado de você. Que você venha ter isso no seu coração, investir na tua vida com Deus, porque assim eu creio que grandes coisas irão acontecer. Grandes coisas irão acontecer através da sua vida. E você não só vai ver os milagres, mas você vai viver o milagre, a alegria, a presença do Senhor, em nome de Jesus. Passe mais tempo com Ele, porque se você passar mais tempo com Ele, a tua comunhão, essa tua intimidade com o Senhor vai aumentar ainda mais. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.